vamos estudar nesta videoaula, né, as equações diferenciais ordinárias exatas, tá? Mas antes de estudar essas equações diferenciais exatas, nós vamos estudar as exatas e as não exatas, tá? Uma depende da outra, né? Mas antes de estudar as equações diferenciais exatas, vamos enunciar aqui dois teoremas, tá? Dois teoremas, não, na verdade um teorema, tá? Só que de duas maneiras diferentes, né? Que vai nos dar condições para que nós consigamos um método de solução das equações diferenciais exatas, né? Que é o teorema de existência e unicidade de equações diferenciais, tá certo? Então, vamos lá para ver esse teorema. Bom, pessoal, temos aqui os dois teoremas de existência e unicidade, tá? Colocando se y for determinado de maneira que não seja de maneira implícita, né? E o outro determinado o y de maneira implícita. Então, o teorema de existência e unicidade de equações diferenciais ordinárias afirma o seguinte, né? Se as funções p e q são contínuas em um intervalo aberto, alfa e beta, contendo o ponto x0, então vai existir uma única função y igual a f de x, tá? Que satisfaz a EDO, né? Do tipo y' mais p de x, y igual a q de x, né? E além disso, para cada x que eu pegar em alfa, também satisfaz a condição inicial de f de x0 igual a y0 com y0 pertencente ao conjunto dos números reais, né? Então, esse teorema garante que, dado um EDO, tá certo? Sempre vai existir uma função y igual a f de x, e essa função, se for dadas as condições iniciais, tá certo? Se for dadas as condições iniciais, ou seja, f de x0 igual a y0, essa função ela será única, tá? Lembrando que quando você acha um EDO, você acha em função de uma constante, tá? Essas constantes, na verdade, se você colocar o gráfico de uma equação diferencial, né, se você achar da solução da equação diferencial, ela vai dar várias curvas, tá? As curvas ela tem todo um sentido de acordo com a função que é dada, tá? Ou seja, para cada constante tem uma curva diferente, tá? Isso no R2, tá? Se você passa por R3, na verdade tem uma superfície, tá? Bom, esse mesmo teorema, tá? Ele pode ser escrito de outra forma, tá? Apenas isso, aqui é dado uma função de maneira explícita, vamos dizer assim, tá? E aqui já é dado uma solução de uma maneira implícita. Então, se eu tenho uma função f de x, y, tá? Com duas variáveis, e a derivada parcial dela com relação a y são contínuas em um retângulo J, onde esse retângulo seria x menos y, o módulo de x menos y ser menor do que um certo A, e o y menos y0 ser menor do que um certo B, então vai existir um intervalo centrado em x0, no qual o problema de valor inicial y' é igual a f de x, admite uma infinidade de soluções, tá? Aqui eu já coloco uma infinidade de soluções, porque as soluções são exatamente essa daqui, tá? Ou seja, depende de uma constante, tá? Então, aqui eu tenho uma infinidade de soluções se não for dada a condição inicial. E que infinidade de soluções são essas? Depende da constante, tá? Então, aqui como está dependendo da constante, a constante C, tá? Então aqui vai ser uma infinidade de soluções. Agora, se eu der a condição inicial, tá? De que y de x0 foi igual a y0, por exemplo, tá? Então essa solução ela será única, tá? Então, o que diferencia esse teorema desse teorema aqui, tá?
desse para esse segundo, é exatamente isso aqui. Aqui é dado uma função de maneira explícita, tá? Aqui é dado uma função de maneira implícita. Tá? Os exemplos que geralmente a gente trabalha, né? As soluções sempre é dado ou de maneira implícita ou de maneira explícita. Tá? Bom, então, o teorema de existência e unicidade, tá, que nós colocamos agora há pouco, tá, ele vai dar condições exatamente para que eu possa resolver esta equação diferencial que nós chamamos, tá, equação diferencial exata. Tá. Bom, toda equação que se comporta da seguinte forma: eu tenho uma função aqui de duas variáveis, tá, x e y, dx, mais uma outra função de duas variáveis, dy igual a zero, na qual a derivada parcial dessa função m com relação a y foi igual à derivada parcial dessa função n com relação a x, se isso acontecer, eu digo que essa equação é exata. Tá? Então, o que nós vamos estudar é resolver método de resolução de uma equação exata, tá? E método de resolução de uma equação não exata. Aí recai naquela velha história. Como é que eu faço? Eu tento pegar uma equação não exata e transformá-la numa exata. Tá? Então, nós vamos aqui estabelecer um método para a resolução da equação exata. Tá? E na equação não exata, nós vamos fazer igual que nós fizemos com as equações homogêneas. Desculpe, as equações lineares. Tá? Então, nós sabemos o que? Resolver equações separáveis. Então, estabelecemos um método em equações lineares que levavam nós à equação linear, né? Desculpe, uma equação separável, né? E a equação separável eu fazia a solução. Tá? Aqui do mesmo jeito, vamos estabelecer um método para resolver as equações exatas, tá? E a partir daí, as não exatas, a gente faz um fator de integrante, nós chamamos de fator de integrante, né? De tal forma que nos leve para essa equação exata. Né? Bom, só lembrando, tá certo? Eu escrevi a equação dessa forma, tá? Mas nem sempre ela aparece dessa forma. Pode aparecer dessa forma aqui, tá? M de xy, tá? Eu posso colocar assim, né? Posso colocar assim M, né? M de xy mais n de xy, né? Vezes y', né? Igual a zero. Tá? Então, ou aparece dessa forma ou aparece desta forma, desde que eu tenha esta condição aqui, tá? Derivada parcial de m com relação a y seja igual a derivada parcial de n com relação a x. Tá? Então vamos lá. Método de solução. Então vamos colocar aqui. Solução geral. Então vamos encontrar como é que nós fazemos essa solução. Então, pelo teorema de existência e unicidade, né? Existe uma função g no plano R2, né? que satisfaz. Né? Então, ela vai satisfazer o seguinte, tá? Essa função que eu posso pegar, tá? A derivada parcial desta função com relação a x, né? No caso do ponto xy, né? Ela seja igual a m de xy, né? E a derivada parcial dela, dessa função g, com relação a y, tá? No ponto xy, seja igual a n de xy. Tá?
vamos marcar isso aqui como uma estrela, tá? Nós vamos precisar dessas informações, tá certo? Depois a gente, quando voltar, a gente só chama a estrela. Onde só lembrando, né? Essa função que eu estou pegando, tá? Essa função f de xy, tá? Ela vai ser igual a uma constante. Tá? Lembrando que ela não é a solução do meu problema, tá? A solução do meu problema é encontrar quem é o meu, a minha função y, tá? Meu problema quer saber quem é o valor de y, tá certo? Então, eu estou querendo uma função, sempre o teorema de existência e unicidade vai garantir que vai existir uma função g, tá certo? De tal forma que tem essas duas condições satisfeitas e na verdade essa função seja igual a constante, tá? Que a gente colocou lá no segundo teorema de existência e unicidade, né? F de φ de xyc, né? C constante, ser igual a zero, tá? Então seria mais ou menos essa função aqui, tá? A minha φ seria essa função aqui, xyc, tá? Que seria quem? G de xy menos c, tá? Então nós queremos que isso aqui seja igual a zero, tá? Então estabelecemos exatamente o teorema de existência e unicidade. Tá? Bom, beleza, então vamos lá. O que é que nós vamos fazer agora? Eu posso até colocar aqui, tá? Quando a gente faz isso, a gente está dizendo que a gente está definindo o y implicitamente, né? Então, posso colocar aqui e o y igual a um certo h de x, né? Vamos colocar assim, definida, só para ter definida implicitamente. Bom, então o que é que nós vamos fazer aqui, né? Vamos pegar a estrela, tá? E substituir na nossa definição que nós temos, tá? Então, substituindo estrela na equação ali, né? Na equação nós temos, então, lembrando que a equação que eu estou falando essa daqui, tá? Igual a zero. Então, derivada parcial de o m eu estou considerando como sendo derivada parcial de g com relação a x. Então, derivada parcial de g com relação a x, tá? Eu não vou colocar o xy, tá? Porque fica subentendido que tem aí o xy, dx, mais aí a derivada parcial de g com relação a y, tá? dy, isso aqui é igual a zero. Mas, só que por outro lado, né, esse zero, se eu pegar essa constante aqui e derivar com relação a zero, né, com relação a x, essa função aqui, tá? Onde o y está definido implicitamente como sendo h de x, tá? Esse zero também pode ser definido como sendo o d dx, tá? Da função g, tá? Só que x h de x, desculpe. Porque o y é o h de x. Então, eu tenho essas duas identidades. Tá? Bom, aí como eu tenho essas duas identidades, então você integrando ambos os lados, tá? Assim,
você faz o seguinte, você pega essa parte aqui, tá? E faz a integração dela com relação a x, tá? Então pega a estrela assim, integrando estrela, só a primeira equação, tá certo? Então a integral de derivada parcial de g com relação a x, tá? Xy dx, isso aqui vai ser igual a integral de m com relação a xy dx, tá? Bom, só que isso aqui com relação a x, nessa integral, isso vai me dar a função, né, g de xy, tá? Só lembrando que o y está definido implicitamente pela h, tá certo? E essa função aqui, tá? Eu não sei quem é o meu, vou colocar assim dessa forma aqui, tá? M de xy dx, tá? Mais, tá? A constante, tá? Aqui vai me sair uma constante, tá? Então eu estou já tirando essa constante. Só que a constante que vai sair daqui, tá certo? Como aqui é uma função que depende de duas variáveis, tá? E eu estou integrando ela apenas com uma variável, em relação a uma variável que seria o x, tá? Vai sair a constante. Só que essa constante vai depender da outra variável, tá? Então, vai sair uma constante que a gente está chamando de h, tá? Já que o y é igual a h de x, certo? Então, vai surgir uma constante. Opa, no caso aqui, vai ter um problemazinho, tá? Só questão de notação. E aqui vai dar o nosso h de y, né? Que aqui vai ser a função de y. Então, posso mudar aqui eu posso colocar isso aqui como sendo, sei lá, um p de x, né? Então não tem problema, só para mudança das contas, tá? Porque nas minhas contas que eu vou fazer eu vou sempre usar o h, e daí para não ter problema, o restante não muda nada, tá? Essa função aqui na verdade não é igual a essa daqui, tá? São duas funções totalmente distintas, tá? Então o que você tem é o seguinte, tá? Daqui você tira que esse h de y, tá? Na verdade vai ser essa função g, tá? Essa função g de xy, tá? Menos, né, a integral de m de xy dx com relação a x, tá? Essa integral, tá? Bom, eu encontrei a minha h de y como sendo essa expressão. Só que como eu estou considerando aqui a derivada parcial de g com relação a y, tá? Como sendo igual a n, certo? Se eu fizer a derivada parcial aqui dessa função, tá? Então, quando eu fizer a derivada parcial desta função aqui, g, tá? Com relação a y, tá? Então o que eu tenho é o seguinte, eu vou derivar isso aqui com relação a y, tá? Bom, aqui fica a derivada parcial com relação a y, tá? Mas aqui fica o y', tá? Derivada parcial de y com relação a y, de h de y com relação a y, da y', tá? Então, passando os sinais aqui, né? Então ficaria o y', né? A derivada parcial de y vai ser a derivada parcial, desculpa, não. A derivada de h com relação a y vai ser a derivada parcial de g com relação a y, tá? Menos a derivada disso aqui com relação a y. Então vamos escrever aqui. Então nós ficamos com h' de y igual a derivada parcial de g
com relação a y, tá? Com relação a y, eu não vou colocar o xy aqui, tá? Menos, aí nós fazemos a mesma coisa, tá? Então a derivada parcial desta função aqui, que eu não calculei ainda, tá? M de xy dx, tá? Não está feita ainda a conta, né? Que as contas vão ser feitas, né? Com relação a y, tá? Bom, só que eu sei que esse cara aqui é o n, tá? Então, esse cara aqui é n. Então, fica n de xy, tá? Menos, né, essa expressão aqui, que eu tenho que achar, né? Então, derivada parcial de m com relação a y dx, né? Derivada parcial de y. Tá? Então, eu tenho, na verdade, tá? A minha a galinha, tá? A derivada parcial dessa função, que é isso aqui, tá? Se eu tenho a derivada parcial dessa função h, que é essa expressão, tá? Eu consigo achar, calculando a integral dela, tá? Eu consigo achar quem é h, tá certo? Aí substituo aqui, porque eu vou ter achado já isso aqui, né? Porque vai estar aqui, tá certo? Para encontrar o h' de y, eu tenho que saber quem é essa função, tá? Então, eu acho essa função, eu tenho essa função, tá? E daí eu consigo achar quem é essa função h de y, tá? E daí eu tenho o método de resolver a minha equação. Tendo o g de x, então eu tenho exatamente a solução da minha equação, tá? Só lembrando, a solução da minha equação, ela vai ser dada por isso aqui, tá? Essa aqui vai ser a solução da minha equação diferencial, tá? Dada de maneira implícita, tá certo? Então vamos ver aqui só um exemplo, tá? O método que a gente vai aplicar. Então, vamos resolver esta equação, tá? 2xy dx mais 1 mais x ao quadrado dy igual a 0. Tá? Então, vamos lá, solução. Então, primeiro verificar se de fato se essa equação é exata, tá? Então, o meu m é esta função aqui, 2xy, tá? E o meu n é essa função, 1 mais x ao quadrado. Tá? Não vou colocar m de xy, porque na verdade é só gastar tinta, né? Como dizia o poeta. Então, o que você tem é o seguinte, né? Então, eu quero calcular a derivada parcial com relação a x. Desculpa, com relação a y da m. Então, a derivada parcial com relação a y da m, né? Então, vai dar apenas 2x, né? Porque a derivada de y é 1. Tá? E a derivada parcial da função n com relação a x, né? Então, vai dar 2x. Tá? Então, essas duas funções são iguais, então eu posso dizer que a equação, logo, a equação é exata. Então, vamos lá, vamos usar o que nós colocamos agora há pouco, tá? Então, seja g de x, tá? Igual a uma constante c, certo? Igual a uma constante c, e vamos achar quem é a nossa função, tá? De tal forma que g, a derivada parcial de g com relação a x seja igual a m, tá? E a derivada parcial de y, né, de g com relação a y, seja igual a n. Tá? Então, vamos lá. Então, daqui eu tenho o seguinte, a derivada parcial de g com relação a x, tá, é igual a m. Tá? Então, m é essa expressão. Tá? Então, assim, então a gente calcula a integral disso aqui, né, que nós já sabemos que o g de xy, né, nós já fizemos isso aqui, né, vai ser igual a quem? Vai ser igual a integral, certo?
de m com relação a x, então 2x mais y dx, tá? E isso aqui vai ser igual a quem? Então, calculando essa integral aí, né? Essa integral aí, tá certo? Isso aqui vai dar igual a quem? Então a integral de 2x mais 2xy dx mais m, né? Isso aqui vai dar x ao quadrado y, né? Estou integrando com relação a x, tá certo? Mais a constante, só que a constante depende de y. Então, nós chamamos de h de y. Então, a questão aí vai ser determinar quem é esse h de y. Tá? Então, a minha função g, tá? É essa expressão aqui, mas eu tenho que a derivada parcial dela com relação a y é igual a n. Tá? Então, daqui eu tiro o seguinte. Tá? Daqui eu tiro que a derivada parcial dela com relação a y, tá? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a x ao quadrado mais a galinha de y, né? Derivada da h, né? Isso aqui tem que ser igual a n, tá? Então eu vou colocar aqui igual a n, que por sua vez n é igual a 1 mais x quadrado. Tá? Então daqui x quadrado aparece aqui, então você cancela x quadrado, né? Então você tira que a galinha é igual a 1, tá? Bom, mas se a galinha é igual a 1, né, a galinha de y é igual a 1, então você tira que h de y vai ser igual a apenas y, né? Y mais uma constante, tá? Mas eu não preciso colocar mais a constante, porque a constante já está aqui, tá? Então eu junto com ela vai dar uma outra constante que seria considerar a mesma, tá? Então, a minha função g, tá? Logo, a minha função g, que eu estou considerando, tá? G de xy igual a uma constante, tá? Então, quem é a minha função g? Já determinei, está aqui em cima. Tá certo? Aqui em cima. Então fica com x ao quadrado y mais o meu h de y. O h de y é y. Tá? Então, igual a constante. Tá? Então, está aqui a minha solução, tá? A solução da minha equação diferencial. Tá certo? Dada de maneira implícita, tá? Dada de maneira implícita. Ah, mas essa daqui eu posso encontrar ela de maneira explícita a função. De fato, né? Se eu colocando o y em evidência, né? Eu posso escrever o y como sendo c sobre x quadrado mais 1. Né? Onde c aí é uma constante. Tá? Então, poderia também dar a expressão dessa equação, tá? Dessa forma, tá? Mas lembrando, o método, tá? De solução dessa equação diferencial, certo? Ela levou ela a encontrar uma equação implícita, certo? Foi essa daqui, certo? Apenas que essa daqui eu consigo tirar o valor de y, mas nem toda equação diferencial implícita eu consigo tirar o valor de y, tá certo? Então, está aqui o método de solução dessa equação, tá, pessoal? Quando nós estivermos falando de equação diferencial de segunda ordem, não exata, aí automaticamente eu volto de novo para cá, tá certo? E daí automaticamente eu vou fazer mais exemplos utilizando esses resultados, tá? Não só isso, mais uns 2 exemplos, tá? Ok, pessoal? Bom, é isso. Até mais e bons estudos, pessoal. Se esqueça de dar o like no vídeo para quem gostou, tá? E tentar espalhar esse vídeo para outras pessoas. Até mais, pessoal.